hoje e que nós estamos fazendo o ano inteiro pelo povo palestino, pelas mulheres e pelas crianças que estão morrendo. É justo. Aqui no nosso país nós também lutamos pelo direito de viver. Porque essa política do não, que já está colocada, não só para o povo palestino, mas também para o povo do Brasil. Não à moradia, não à saúde, não à educação, não à luta e não à vida, precisa acabar. A companheira que antecedeu, que falou aqui da FNR, falou muito bem. Nós somos seres humanos e é verdade que nós precisamos nos solidarizar aos nossos companheiros, nossos irmãos palestinos, mas de todos os povos do mundo, que também passam por esse tipo de agressão, de chacina. E o que nós fazemos aqui é chamar cada uma que hoje entende que não dá mais para segurar isso, companheiros, não dá mais para a gente ficar quieto, para a gente não fazer nada, enquanto o nosso povo palestino, o nosso povo do nosso país está à margem de morrer. Fazemos também a denúncia dessa política do não para os nossos companheiros aqui do estado de São Paulo, do Pantanal, como outras ocupações também, que vivem às margens do rio Tietê, na Baixada Santista, que vivem sobre as palafitas, e ainda assim existe esse extermínio de não ter a moradia, de não poder fazer a luta, de não conquistar o seu direito digno e humano de morar. O Pantanal hoje, com mais de 40 mil famílias, já foram seladas, já foram despejadas de forma criminal e injusta, mais de 4 mil famílias. Eu não estou dizendo 4 mil pessoas, estou falando 4 mil famílias. E nós não podemos deixar isso impune. Precisamos cada vez mais denunciar. Precisamos avançar com a nossa luta e precisamos ocupar todos os espaços. Durante a pandemia da Covid-19 também, por mais que nós fizéssemos as brigadas de solidariedade, por mais que nós tivéssemos feito as 30 ocupações ou mais de 30 que nós fizemos para abrigar o povo que estava à mercê da rua, sem direito a comer, sem emprego, sem moradia, ainda não foi suficiente, companheiros. E nós precisamos continuar nessa luta, precisamos avançar cada vez mais. Hoje, nós sabemos que os dados, inclusive, já devem ter tido aí uma mudança, uma alteração significativa e, infelizmente, do não pra gente, pro povo trabalhador, pra cá, a classe que faz tudo. Mas o último dado eram 18 mil imóveis abandonados, sem cumprir uma função social. E o número de pessoas que não têm a moradia digna é muito menor. Daria para fazer a manutenção, para fazer melhorias em todos esses prédios e acomodar todas essas famílias que hoje não têm a moradia digna. E ainda sobraria. Então nós não podemos ser pacíficos, não podemos ser coniventes, não podemos aceitar essa política do não para o povo. E precisamos avançar cada vez mais a nossa luta. Então é pelo povo do Pantanal, é pelo povo da Baixada Santista, é pelo povo palestino, é pelas mães, as crianças que perderam suas vidas, que hoje morrem na fila dessa falsa alimentação. É por eles que nós estamos aqui hoje. E será por eles que nós estaremos nas ruas todos os dias. E cada vez mais, os nossos grupos, nossos blocos serão maiores. Porque ninguém mais vai aceitar. Não dá para aceitar. Precisamos
outro. Ser humano é não aceitar que esses fascistas empurrem essa politicagem deles. Do não dá para aceitar mais. Não dá. E é por isso que o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas do MLB se soma não só hoje, mas todos os dias, para que a gente acabe com essa política do não. Obrigado, companheiros. Palestina é o Pantanal, a luta por justiça é internacional. Da Palestina ao Pantanal, a luta por justiça é internacional. Da Palestina ao Pantanal, a luta por justiça é internacional. É isso, muito bom, companheira Cris. As manifestações usadas em defesa do povo palestino têm acontecido cada vez mais, em cada vez mais países, em cada vez mais lugares do Brasil, porque realmente é uma luta pela humanidade. E nessa manifestação aqui de hoje, em São Paulo e no Brasil inteiro onde está acontecendo, são diversos movimentos sociais, diversas organizações que estão presentes. E por isso eu queria convidar a companheira Vera Lúcia, da direção nacional do PSTU, que está sempre na luta em defesa do povo palestino, para fazer aqui a sua fala. Meus companheiros, camaradas, boa tarde. Boa tarde. A todas que vem mais uma vez ocupar a rua aqui em frente a esse consulado para denunciar a política assassina do imperialismo norte-americano e de todos os imperialismos. Denunciar o holocausto em curso que a gente assiste em rede internacional ao vivo, e a gente vê que no mundo inteiro a classe trabalhadora se levanta em solidariedade ao povo palestino, mas a gente vê também que no mundo inteiro a maioria e quase a totalidade dos governos se calam em cumplicidade e, portanto, são diretamente responsáveis pelas vidas que se perdem na Palestina. E a luta do povo palestino é uma luta justíssima, que é a luta de garantir o direito de viver na sua terra, que é o direito de existir enquanto povo, o que é negado pelo Estado racista, sionista, colonial de Israel, alimentado pelo imperialismo norte-americano e pelas burguesias e seus governos, que mantém ativa a economia desse Estado assassino. Nós sabemos que o imperialismo norte-americano, muito embora, vez por outra, nesse período se apresente meio que em decadência, tudo o que Trump quer, esse Estado quer, é garantir a hegemonia capitalista internacionalmente para garantir a rapina no mundo inteiro. E frente a essa política, se morre em Gaza, se morre no Brasil, se morre na Palestina, se morre em tudo quanto é parte do mundo, por conta dos interesses mesquinhos, capitalistas e vil das grandes empresas multinacionais que atuam em Israel, que atuam no Brasil, que atuam no mundo inteiro. É para irrigar os cofres e o interesse das grandes empresas multinacionais que os governos se calam, tanto ativamente atuam como Trump e se calam governos, inclusive no Brasil. Porque, veja, nós temos todo o acordo quando Lula vai para a TV e achamos que é muito importante quando ele diz que o que ocorre na Palestina é um genocídio e que tem um holocausto em curso. Nós temos todo o acordo com o governo brasileiro quando ele diz isso. O problema é que o governo Lula é incoerente com aquilo que ele fala. Porque para ele ser coerente, a primeira coisa que ele faria como acionista majoritário da Petrobras era que não saía daqui nenhuma gota de petróleo para irrigar a máquina assassina de Israel. Para ele ser coerente com o que ele diz, era para romper as relações econômicas e não se comprar uma única arma que mata crianças, que matam mulheres, que matam idosos, que matam os homens em Israel e que vem matar aqui também
nas ruas, como parte da nossa tarefa, como parte dos brasileiros que somos e como parte daqueles que nesse momento sofrem uma intervenção política e quase um embargo econômico do governo racista, do governo que defende uma supremacia branca, de um governo divisionista, de um governo assassino, que é o governo de Trump, que impõe ao Brasil taxas absurdas e que aqui no Brasil quer garantir que um golpista siga no país, governando esse país, como é a família Bolsonaro, como é parte do exército brasileiro, como é parte das Forças Armadas. E que a tarefa que nós temos numa manifestação como essa é exigir que todos os golpistas têm que pagar pelos seus crimes, que nós não vamos admitir mais, nunca mais, uma ditadura militar nesse país, que as poucas liberdades que nós temos conquistado nas ruas, resultado de muita luta e da vida e do sofrimento dos que vieram antes de nós, nós não vamos entregar para a extrema-direita bolsonarista. E que Bolsonaro, sua família e todos os cúmplices que financiaram, que organizaram, que participaram, paguem pelos seus crimes e, portanto, aqui não tem anistia. Mas também nessa luta, nós não podemos contar com a burguesia nacional, que todos nós sabemos que ela é cruel, ela é covarde, mas ela é também mercenária. E tudo que ela quer é negociar com os Estados Unidos os seus próprios interesses, enquanto joga as custas dessa intervenção econômica dos Estados Unidos sobre as costas da classe trabalhadora brasileira. Por isso, nós temos que exigir não somente que seja aplicada a reciprocidade, a lei de reciprocidade que foi aprovada agora. É preciso que nós exijamos que não se pague a dívida pública, principalmente começando pelas empresas e a dívida que se tem com empresas multinacionais e com o governo dos Estados Unidos. É preciso a estatização, nacionalização de todas as empresas multinacionais, principalmente a dos Estados Unidos. Essa é a tarefa que nós temos que fazer. Com isso, a gente rompe, inclusive, com o arcabouço fiscal de Lula e vamos resolver os problemas que são nossos. Quais são nossos problemas? Aqui no Brasil, mais de 1.600.000 pessoas estão para serem despejadas esse ano. Se não se pagar a dívida pública, se nacionalizar as empresas, se não mandar para fora as remessas de lucro das multinacionais, nós teremos dinheiro de sobra para resolver o problema da habitação no Brasil. Nós teremos dinheiro de sobra para resolver o problema da saúde pública no Brasil, onde os nossos, da classe trabalhadora mais pobres, morrem por falta de assistência. Nós teremos dinheiro para resolver o problema da educação pública, que é cada vez mais sucateada e vive concorrendo com a iniciativa privada para garantir que ensino seja somente para aqueles que têm dinheiro para pagar. Nós começamos a fazer nesse país com que o transporte público e a empresa brasileira seja de fato para atender os interesses e as necessidades da classe trabalhadora. Mas isso só é possível com a classe trabalhadora organizada, coletivamente, no seu local de trabalho, no seu local de moradia, no seu local de estudo, decidindo sobre os rumos da economia e da política desse país, e não apenas nas eleições. Nós precisamos aprender a controlar o que fazemos. Quando nós soubermos que nós temos, somente nós podemos controlar o que nós fazemos, nós podemos disputar em pé de igualdade o poder desse país com a burguesia nacional e internacional, e vamos construir desde o Brasil a sociedade que seja para atender os interesses humanos e as necessidades humanas, que é uma sociedade socialista, como parte da tarefa que nós temos internacionalmente, que é de garantir que é enterrar o capitalismo e construir no mundo inteiro uma sociedade socialista, para que nós não venhamos a ver nunca mais uma mãe ser assassinada pelas costas, como nós vimos uma mãe lá em Angola, de forma covarde, cruel,
Por isso, nós da classe trabalhadora temos uma tarefa imprescindível, que é da organização e da luta da nossa classe aqui no Brasil, de estender, desenvolver e criar ativamente a solidariedade internacional da classe trabalhadora, porque nós temos uma tarefa, é de derrotar política e economicamente tirar do poder a burguesia brasileira e internacional, e de derrotar as políticas econômicas e os interesses políticos dos governos de plantão, inclusive do governo Lula, que é muito bom de falácia, mas na prática faz igual a todos os outros. Então, meus camaradas, é esse o recado que vim trazer, dizendo que nós temos aqui que garantir solidariedade ao povo palestino, ao povo angolano, e que nós precisamos derrotar a política do imperialismo norte-americano, mas não adotar a China como novo imperialismo a ser seguido, porque nós não temos imperialismo aqui de estimação. Todo imperialismo é assassino, todo imperialismo é de rapina. Aqui nós temos aqui para fora todo tipo de imperialismo, e a partir daí nós vamos decidir que o nosso país vai ser de fato independente. Muito obrigado. Do imperialismo, o povo brasileiro tá com o povo palestino. É pelo fim do imperialismo, o povo brasileiro tá com o povo palestino. Pelo fim do imperialismo, o povo brasileiro tá com o povo palestino. Muito obrigado, Vera Lúcia, contribuiu aqui, está sempre na luta. E a gente está chamando, como eu disse, várias organizações para fazer suas falas, suas intervenções sobre o ato. E de tempos em tempos estamos chamando algumas pessoas para aprofundar alguns temas. A gente iniciou com o pastor Walter, falando um pouco dessa ilusão que Israel tenta criar, dizendo que essa guerra tem motivo religioso, e a gente sabe que é um motivo econômico, é pelas riquezas daquele território, é contra a luta daquele povo aguerrido que é o povo palestino. Mas outra ilusão, outra mentira que o Estado de Israel também tenta criar é que na Palestina existe um ataque à comunidade LGBT e que, diferente, Israel é um grande antro de liberdade do povo LGBT, e a gente sabe que isso não é uma verdade. E junto disso, aqui nesse ato, defendendo o povo palestino, mas estamos na frente do consulado dos Estados Unidos, porque a gente sabe o papel do imperialismo no nosso país e sabe o papel do imperialismo no apoio ao Estado de Israel. E pouco se sabe da luta da comunidade LGBT contra o imperialismo. E talvez o maior expoente dessa luta foi na época da ditadura militar, com que essa comunidade fez uma grande luta contra a ditadura, contra o imperialismo. Então a gente queria chamar aqui o Bento Xavier para fazer uma fala, explicando um pouco mais, falando um pouco mais. Já vão pensando suas perguntas, que aqui é sabedoria. E aí vai explicar um pouco dessa luta da comunidade LGBT na época da ditadura. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Não, estou muito bem. Fiquei com esse papel, né, de falar sobre a luta LGBT e mais. E é importante a gente fazer a luta pela memória do nosso povo, né? E atualmente a gente vê no nosso país uma das maiores paradas LGBTs que acontecem no mundo. E mesmo assim o nosso país continua sendo o país em que mais morrem pessoas LGBTs. E essa contradição, ela se deve principalmente ao capitalismo, né? O importante da gente ter a luta pela memória é a gente entender também que as opressões que a gente vive, a repressão, a violência, ela serve a uma classe, que é a classe capitalista. E mesmo quando a gente conquista a democracia dentro desse sistema burguês, ele continua implementando a violência contra aqueles que questionam a naturalidade do seu sistema. Então o capitalismo, ele se beneficia de dizer que as coisas são naturais, de que as coisas não podem mudar, de que as coisas sempre foram assim e sempre vão ser. Então, quando
a gente tem a comunidade LGBT+, questionando esse modelo de família, você começa a questionar a naturalização dessa exploração que a gente vive primeiro nas casas, né? Então, a naturalização da exploração do pai, a naturalização da violência contra a criança, e poder ter o direito à diversidade sexual, ele é um direito que não é uma liberdade individual, ela deve ser uma liberdade coletiva. E é importante a gente rememorar como que o movimento LGBTI+, se formou aqui no nosso país. Porque essa pauta tem sido tomada. De um lado, o capitalismo tenta assimilar a pauta LGBTI+, como a gente vê nas paradas, em que se apaga o lado político e se coloca apenas a festa, a celebração. Mas a celebração de que vida? Uma vida em que você recebe um salário mínimo de R$ 1.500, uma vida em que a maioria de nós está no telemarketing, que não tem um trabalho digno, que está na informalidade, em que a população trans, as mulheres trans e as travestis estão jogadas na exploração sexual, que alguns dizem profissionais, mas isso não é uma profissão, né? Isso é uma exploração, isso é uma violência cotidiana para você poder viver, sobreviver. Então, a gente queria fazer esse momento para lembrar, assim, como que o nosso movimento, da nossa comunidade, conseguiu combater a ideologia conservadora durante a ditadura militar. A ditadura militar, ela é um momento em que a classe burguesa vai escalar a violência contra a classe trabalhadora. E nós estamos vendo isso acontecer hoje de novo, né? Com o aumento da polícia, do armamento, e além da violência física, né? Do assassinato, da tortura, você também tem o aumento da opressão. Se acabar com a dignidade das pessoas. Então, durante a ditadura, você também teve uma produção ideológica para combater tudo aquilo que poderia questionar esse sistema capitalista. E é nisso que você vai encontrar vários documentos da escola do exército, né? Que vai produzir colocando como as pessoas LGBTs, que na época não usavam esse termo, né? Eram principalmente homossexuais, assim, que se colocavam, então outros termos mais informais. Como que a diversidade sexual era um caminho para a subversão. Como que isso era coisa de comunista. Que a família estava sendo ameaçada pela homossexualidade. E não que, naquele período da história, as famílias estavam sendo ameaçadas pela fome, estavam sendo ameaçadas pela polícia, estavam sendo ameaçadas pela exploração imperialista, inclusive. Então você utiliza uma produção ideológica, teórica, para colocar o povo contra o próprio povo. E nesse sentido, a população LGBTI+, começou a se organizar. É um momento em que no mundo todo você vai ver surgindo os movimentos LGBTs, para poder fazer frente a essa escalada da classe burguesa atacando o nosso povo. E aqui no Brasil não foi diferente. Houve uma dificuldade, porque durante esse período da ditadura você tinha muito mais dificuldade de organizar as pessoas, de juntar as pessoas, mas a necessidade vai fazendo com que a gente crie alternativas, né? Então, nos anos 68, no finalzinho dos anos 60, começam a surgir mídias LGBTs para poder falar sobre como que as pessoas viviam, para as pessoas que eram diferentes, né, naquele momento, que você não via na mídia, você não via em outros lugares, pudessem se relacionar. Você tinha um jornal ali criando uma rede, uma comunidade entre as pessoas, para que elas pudessem também ter outras formas de família, de se relacionar, de você ter um grupo em que você possa se acolher. E os jornais, eles vão criando essa rede de pessoas. Um grande exemplo é o Lampião da Esquina, que vai surgir mais ou menos nos anos 70 e vai, além de falar sobre a vida de uma pessoa homossexual durante esse período da ditadura, mas também vai questionar a política. Porque, apesar de não ter tido nenhuma lei que proibisse a homossexualidade, você tinha lei que defendia as morais e o bom costume, né? E isso é muito amplo, né? Então, era usado de uma forma completamente arbitrária. Então, você proibia que jornalistas falassem sobre a vida das pessoas homossexuais. E aí tem um exemplo do Celso Cury, que ele vai ser processado, vai perder o seu emprego enquanto jornalista por ter uma coluna que falava sobre a vida das pessoas homossexuais, sobre seus bares, sobre seus direitos, sobre a sua relação com a religião, sua relação com a família. E essa
essa é a primeira denúncia que vai sair no Lampião da Esquina. Por que ele estava sendo preso? Inclusive, a mídia burguesa, durante esse período, vai ter plena liberdade para incentivar a violência contra a população LGBT. A gente vai ter um jornal na Bahia que vai falar sobre como assassinar viados não é homicídio, é caça. E esse tipo de coisa não era entendido como uma violação das morais e dos bons costumes. Então, que moral é essa? Dos conservadores? Que moral é essa dessa política dos ricos? Que família é essa que se defende o homicídio de alguém pela sua diferença de sexualidade? E nesse sentido as pessoas foram se organizando para poder reivindicar o seu direito principal, que é o direito à vida. E essa violência, ela tem classe. Então, durante esse período, não eram todos os homossexuais que sofriam exatamente essa violação. As batidas policiais que iam nos bares, que se sabia que frequentavam as pessoas homossexuais, não ia nos bares dos homossexuais mais ricos. Ia nos bares que iam os trabalhadores, as trabalhadoras. Hoje a gente também vê que a população LGBT+, que tem mais dinheiro, não sofre do jeito que a classe trabalhadora sofre. Então tem uma classe. E é por isso que é importante a gente definir isso também, porque a nossa luta, ela não pode ser só pela liberdade individual, que nesse sentido que o companheiro falou antes, né? De que serve o Estado de Israel dizer que promove a liberdade LGBT+, se assassina milhões na Palestina. Esses também são LGBT, também são parte da nossa comunidade. E nós não podemos defender uma liberdade de se fazer o genocídio, como as tropas LGBT de Israel promovem. Esses não fazem parte da nossa comunidade, porque aqueles que fazem parte da nossa comunidade defendem o direito de viver para trabalhar, de viver para se relacionar. Então, é importante a gente ter essa reflexão e defender a nossa classe principalmente. E no início do movimento LGBT isso era muito forte, e é algo que nós precisamos resgatar, esses sensos de comunidade. Então os primeiros atos, eles vão ser em conjunto com outros grupos que sofrem opressão. Aqui em São Paulo você vai ter uma primeira manifestação participando do 1º de maio em São Bernardo, com mais de 50 trabalhadores, com a pauta de trabalhadores contra a discriminação homossexual, colocando a sua pauta ali no meio da ditadura, no meio dos trabalhadores, defendendo a sua dignidade. Você vai ter a participação no 20 de novembro da população negra, porque as pessoas LGBTs também são negras. E nesse sentido, a defesa da gente enquanto comunidade é a nossa defesa de viver de uma forma que seja um todo, a gente não ficar se dividindo em parcelas, se ser uma coisa ou outra. Nós somos uma classe trabalhadora que produz, que tem o direito de viver independente da sua diversidade. E durante esse período, a gente vai ter também, importante lembrar, da Gilda, que foi uma travesti durante a época da ditadura também, que foi presa na época do carnaval, porque lá em Curitiba eles queriam deixar a cidade mais bonita, e aí queriam tirar ela. Mas ela era uma pessoa muito querida pelas pessoas da cidade. E quando ela foi presa, porque nesse período você podia prender as pessoas sem apresentar uma justificativa, as pessoas de Curitiba foram às ruas, fizeram uma manifestação para que ela fosse solta. E essa história ela é importante porque ela mostra como que o nosso povo, independente do risco que pode estar submetido, vai à luta, enfrenta o que há de pior que esse Estado tem para oferecer em defesa daquilo que acha que é o certo. E durante esse período você vai ter várias manifestações, enfrentamentos, e depois da democracia a gente tem uma cooptação dessa luta, de parecer que só a legislação é o suficiente. E não é. Se a gente não voltar à pauta política, não voltar a fazer os enfrentamentos, o que nós vamos ver é a retomada do conservadorismo, como a gente está vendo, de políticos como o Nicolas Ferreira, que fala que defende a família, mas é a favor da escala 6x1. Que família é essa que ele defende?
LGBTI+, ela tem que ter uma pauta de classe e rememorar esse período da ditadura militar nos faz relembrar qual é a classe da nossa população. E a nossa classe, ela não é local, né? Como ela também não é, tem uma característica ou outra. É uma classe que é internacional. Por isso que a nossa luta também deve ser em defesa da população LGBTI+, também da Palestina. Porque também se luta pelo direito de viver. Enquanto os palestinos não tiverem direito à sua terra, não tiverem direito ao seu estado, ao seu trabalho, às suas famílias, o povo LGBTI+ de lá também não vai ter direito de viver a sua sexualidade, de viver as suas identidades. E é por isso que aqui a gente se coloca ao lado do povo palestino e contra o Estado de Israel. E a gente não acha nem um pouco aceitável, a gente acha repugnante a tomada da nossa pauta em defesa do Estado de Israel. Porque não deve ser em nosso nome que deve se promover um genocídio. Não deve ser em nome da nossa vida, do nosso direito de liberdade, que deve se explodir crianças, se explodir hospitais, matar um povo de fome. Isso não pode ser uma coisa aceitável para a nossa comunidade. Nós precisamos se posicionar em direito à vida. Então, relembrando também essas formas de lutas que nossa comunidade teve ao longo da nossa história, para a gente também não ficar só olhando para fora, achando que a nossa luta só é aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Também teve luta lá, mas aqui nosso povo também lutou muito, também enfrentou a polícia, também colocou a sua vida em risco em prol da liberdade de todos. Então é muito importante a gente fazer essa retomada da história, e acho que é isso que eu queria contribuir. Muito bom, companheiro, uma aula realmente, né? Aprendemos muitas coisas, eu mesma não sabia de várias coisas que o companheiro falou. E é importante a gente ter esse momento aqui, né? Tô sabendo que tem gente que tem perguntas, me disseram. Um aqui, outro ali, outro aqui. Continua com a mão levantada.